Boa noite. O corpo do músico Flávio Henrique está sendo velado na Sala Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. O artista, que também era presidente da Rede Minas de Televisão e da Rádio Inconfidência, morreu nessa manhã em decorrência de complicações da febre amarela. Reconhecido especialmente pelo trabalho como produtor e compositor, Flávio Henrique foi parceiro de grandes nomes da música brasileira. Parentes, amigos e admiradores se reuniram para se despedir do artista. O Flávio, ele era uma pessoa de extremo bom gosto musical, né? Tinha uma ambição boa, estética, assim, de fazer coisas boas. Falava de compositores maravilhosos. E estava num belíssimo momento. Estava feliz porque todos os seus colegas, todas as pessoas estavam dando esse reconhecimento, né? Flávio Henrique Alves foi autor de músicas consagradas em vozes como a de Ney Matogrosso. Somente em sonhos vi a luz da lua cheia, o canto da sereia, no breu da noite eu sei que reinas a me refletir, olhos de farol. O músico e compositor mineiro tinha 49 anos e também era presidente da empresa mineira de comunicação responsável pela Rede Minas e Rádio Inconfidência. O álbum lançado por ele em 2012 foi o último de uma longa carreira de composições, ao lado de grandes nomes como Chico Amaral, com quem fez a canção Casa Aberta, gravada por Milton Nascimento. Flávio Henrique foi internado na semana passada em um hospital na capital mineira com sintomas da febre amarela. Ele teve complicações hepáticas após um transplante de fígado e morreu na manhã desta quinta-feira. A Prefeitura de Belo Horizonte disse em nota que o músico não estava vacinado e foi contaminado em um sítio numa região de mata no município de Brumadinho, na região metropolitana da capital. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, divulgou um vídeo na internet lamentando a morte. Hoje é um dia muito triste para todos nós. O corpo de Flávio Henrique será enterrado amanhã no cemitério Parque da Colina. O sepultamento será restrito a parentes e amigos. A partir da próxima terça-feira, dia 23, quem for visitar o Inhotim deve apresentar o cartão de vacina com a dose de febre amarela aplicada há pelo menos 10 dias, tempo necessário para que o medicamento faça efeito. A medida é mais uma ação preventiva em parceria com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais para conscientizar os visitantes sobre a importância de se vacinar contra a doença. O Inhotim já oferece aos visitantes repelentes colocados em locais estratégicos do museu, como recepção, estação educativa e pontos de alimentação. O Instituto informa ainda que não foi identificado nenhum caso de febre amarela no Inhotim e que continua tomando todas as medidas preventivas necessárias para combater a doença. Um supervisor de vendas foi condenado a 31 anos e 11 meses de prisão por furto qualificado, extorsão e estelionato contra 8 mulheres de Belo Horizonte e região metropolitana. Os crimes eram praticados depois que o homem atraía e conquistava a confiança das vítimas com promessas de relacionamento ou de ganhos financeiros. Sérgio Cardoso Rocha, de 56 anos, já tinha cumprido pena anteriormente pelo mesmo motivo. Segundo as investigações, o homem, conhecido como Tigrão, dava nomes e profissões falsos em casas noturnas para encontrar vítimas em potencial. Geralmente mulheres na faixa dos 50 anos de idade, geralmente aposentadas e pensionistas. Depois de conquistar as vítimas, ele solicitava empréstimos bancários, utilizava os cartões e cheques delas e até as obrigava a vender patrimônios e revertê-los em favor dele. O homem teria causado um prejuízo de mais de R$500 mil às mulheres. Uma mulher moradora de Vespasiano resolveu denunciar o marido depois de sofrer várias agressões dentro de casa. Muitas vezes a violência era cometida na frente dos filhos pequenos.
As marcas são das agressões que começaram há 3 anos. A vítima, que terá a identidade protegida, venceu o medo e a vergonha, saiu de casa e denunciou o companheiro com quem vive há 6 anos e com quem tem 2 filhos. A decisão foi após ficar amarrada por 3 horas numa cama, ter os cabelos cortados e sofrer ameaças com uma tesoura e um facão. Tudo com as crianças na sala ao lado. Ele batia no meu rosto, meu olho ficava inchado, minha boca ficava toda roxa, inchada. Teve uma vez que ele me deu chute e falava que eu era vagabunda, que eu não prestava. Eu tentava manter a calma por conta dos meus filhos, que é o que mais me interessa, entendeu? É meus filhos. A mulher de 27 anos, que largou até mesmo o emprego por conta do ciúme do companheiro, de 35, irá viver com familiares em outra cidade. Ela diz que criou coragem após assistir um dos episódios do programa Casos de Família do SBT. Todo dia assistia no programa, né? E tem muito caso de mulher sendo agredida, igual a minha situação. Porque às vezes a gente sente vergonha dos outros falar, nossa, aquela menina apanha do marido. Então a gente sente vergonha, medo. Eu fui vendo a psicóloga falando que homem dessa forma não vai mudar nunca. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Mulheres de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde a vítima vivia. A Polícia Civil já encaminhou à Justiça pedido de medida protetiva para a vítima e instaurou o inquérito contra o companheiro dela. Ainda de acordo com a delegada, o homem, que já foi casado anteriormente, tem 5 boletins de ocorrências por agressões registrados pela ex-mulher. A gente vai indiciar ele por lesão corporal, por ameaça e cárcere privado. Mas depois nós vamos analisar melhor o inquérito e ver se encaixa em mais algum outro crime. O primeiro sinal de violência, a vítima realmente deve procurar ajuda, ela deve procurar uma delegacia de polícia, uma delegacia especializada no atendimento à mulher, para que ela tenha essa ajuda especializada. 1 ano após a morte do auditor fiscal da Receita Federal, Cibelmar Moreira Santos, de 68 anos, a Polícia Civil segue nas buscas pelo principal suspeito de cometer o crime. A vítima foi morta em casa, em BH. Valdinei Miranda Gonçalves, de 35 anos, foi flagrado por câmeras de segurança entrando e saindo no dia do crime do prédio onde a vítima morava. Cibelmar foi encontrado morto no dia 13 de janeiro do ano passado, dentro do apartamento no centro da capital. Conforme as investigações, no dia 4 de janeiro, Valdinei chegou ao apartamento da vítima, onde permaneceu por cerca de 2 horas. Diante das evidências, Valdinei foi indiciado por latrocínio e teve mandado de prisão expedido pela Justiça. Qualquer informação que possa ajudar a Polícia Civil a localizar Valdinei deve ser fornecida pelo telefone 197 ou pelo Disque Denúncia 181, de forma anônima. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o estado. Nesta sexta, o tempo segue estável, com predomínio de sol na maioria das regiões mineiras. Possibilidade de chuva isolada apenas no Triângulo e no sul do estado. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 32 graus. A temperatura vai de 19 a 34 em Pedra Azul, de 18 a 30 graus em Lavras Novas. Oscila dos 20 aos 33 em Sacramento. E em Varginha, mínima de 21 e máxima de 31 graus. O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil publicou hoje nova portaria proibindo os voos de grande porte no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. A decisão oficializa a suspensão determinada pelo Tribunal de Contas da União no dia 27 de dezembro de outra portaria que havia permitido o retorno das operações aéreas comerciais no terminal. A medida cautelar do TCU determina a suspensão dos voos até que a representação que pede a revogação definitiva da permissão para as operações seja julgada no mérito pela Corte. Desde o início da semana, os exames médicos e psicotécnicos para tirar ou renovar a carteira de motorista estão até 46% mais caros. Com poucos dias de reajuste, as reclamações são muitas. O reajuste pegou muita gente de surpresa e não agradou nem um pouco.
Acho que já estava muito caro, né? E aumentou mais ainda, vai ficar pior para quem quer começar, ainda mais quem começa em 18 anos, tem um emprego fixo e acho que vai dificultar bastante. A gente fica numa situação difícil, né, para poder começar o ano já bem puxado, viu? Eu creio que uma grande parte da população vai ficar assim, meio horrorizada com isso. O exame médico custava R$ 115,97 e passou para R$ 169,28, um aumento de 45,9%. Já o psicotécnico foi de R$ 147,98 para os mesmos R$ 169,28, 14,3% a mais. Segundo o Detran, os valores foram baseados nas médias dos honorários cobrados por psicólogos autônomos. No caso do psicotécnico, os valores destes profissionais vão de R$ 135,10 a R$ 203,45. Em média, R$ 169,28. Vale ressaltar que as taxas cobradas pelos exames em Minas Gerais são as mais caras do Sudeste. O exame médico, por exemplo, custa R$ 74,00 no Rio de Janeiro, 56% mais barato, e R$ 66,46 em São Paulo, uma diferença de quase 61%. Já o psicotécnico custa R$ 101,45 no Espírito Santo, 40% a menos do que aqui. Por enquanto, o Detran passou informações apenas por meio de nota. De acordo com o departamento, os valores fixados para os exames atenderam as clínicas prestadoras de serviço e estão em concordância com entidades como o Conselho Nacional de Psicologia, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. É um absurdo, né? O país vivendo esse cenário tão caótico. E o que o governo faz ainda é aumentar os impostos em vez de diminuir. A gente que tem carro aí, a gente anda pela rua, tudo esburacado, né? Serviço de péssima qualidade, uma demora no atendimento. Em vez do governo melhorar, ele piora mais ainda a situação. Daqui a pouco, o Ministério da Educação divulga notas do Enem e inscrições para o SISU são antecipadas. E ainda, todas as informações sobre a Mostra de Cinema de Tiradentes, que começa amanhã. Os detalhes em instantes. Uma casquinha do seu talento. Porque se eu tivesse, eu não estava nessa... As notas do Exame Nacional do Ensino Médio 2017 estão disponíveis para os candidatos. Os resultados podem ser vistos no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Para ter acesso às notas das provas, o candidato deve ir à página do participante e informar o CPF e a senha cadastrados durante o momento da inscrição para o exame. Estudantes que se inscreveram e fizeram as provas apenas como teste só terão as notas divulgadas no dia 19 de março pelo Ministério da Educação, juntamente com os espelhos com as correções das redações. E o Ministério da Educação também informou que a abertura das inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, foi antecipada para 23 de janeiro e vai até o próximo dia 26. O SISU é o sistema informatizado do MEC, por meio do qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Enem. O processo ocorre 2 vezes por ano e cada candidato pode fazer até 2 opções de curso. Podem concorrer estudantes que tenham feito o Enem 2017 e obtido nota acima de 0 na prova de redação. Tiradentes, na região central de Minas, se transforma mais uma vez na capital brasileira da 7ª arte. Vai começar a 21ª Mostra de Cinema na cidade histórica. Roda aí. Seu nome qual é? Tião Maia. Rapaz, você vai me desculpar, eu não tenho como apresentar um cantor chamado Tião. Eu sou cantor. Com esse nome não é não. Eu não quero mais ser um mulato sem chance. Obrigado. Que vem um branco penteadinho roubar a vez. Vou pros Estados Unidos. Look at this car. A gente abrindo aí o calendário audiovisual brasileiro, trazendo para o público 102 filmes, né?
maioria inédito, trazendo o que vai ser esse cinema de 2018 em 102 filmes, entre longas e curtas, prestando homenagem ao ator Babu Santana, dentro do contexto da temática desse ano, que é chamado realista, uma proposta de refletir o que o cinema está nos dizendo, né? O que essas produções independentes, produções de novos realizadores, uma produção que está trazendo 15 estados brasileiros presentes, mostrando a diversidade da produção, e o ator Babu Santana refletindo um pouco essa escolha pelos seus papéis, pela sua força, pela sua trajetória de quase 20 anos de carreira. Eu até queria ter feito metade do seu sucesso, ter uma casquinha do seu talento, porque se eu tivesse eu não tava nessa merda que você tá. Eu vim entregar música decente pra essa festinha mequetrefe. Já na abertura, né? Uma pré-estreia aí já é também parte dessa homenagem e dentro dessa temática, né? Exatamente, estamos abrindo aí com Café com Canela, que é uma produção baiana, né, de 2 diretores que começaram esse projeto dentro da universidade, isso que é bacana, e já tem uma força grande, já nasce com uma carreira bem forte. Esse filme, ele dialoga com essa temática e tem a atuação do Babu Santana. Eu vim conversar com a senhora, dona Margarida. E além da exibição de filmes, o público poderá conversar com os diretores, são ao todo 34 debates, entender um pouco o que está por trás da 7ª arte, como se faz um filme, né, os bastidores do cinema, tudo de graça, hein, gente? Tiradentes fica pertinho de BH, 180 quilômetros, é uma cidade cinematográfica, a gente está sediando essa data comemorativa de 300 anos, que foi uma data que nos incentivou, inclusive, a começar a Mostra de Cinema de Tiradentes há 20 anos atrás. A mostra nasce exatamente porque era aniversário de Tiradentes. Todo mundo pergunta, por que esse evento é em janeiro? Falei, porque é aniversário da cidade. É uma oportunidade de viver uma temporada cultural bem efervescente, bem intensa e que vai agradar todas as idades. Quem quiser saber mais, quiser participar, onde é que encontra lá programação, inscrições ou o que precisar? Então, é só chegar em Tiradentes, a cidade está recebendo aí 3 cinemas, né? Quem quiser já se programar, pode consultar o nosso site, que é www.mostratiradentes.com.br. Lá tem toda a programação por dia, começando agora dia 19 até dia 27, todos os dias. Imperdível, é isso. Muito obrigada, viu, Raquel? E sucesso em mais essa mostra. Obrigada. O Bate-Papo JA fica por aqui. A programação completa, além do site da mostra, também está no nosso site, alterosa.com.br/JA. Até semana que vem. O Jornal da Alterosa termina aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã a partir das 7h15. Boa noite. Tchau.